Salve Maria, nós iremos então agora sanar as dúvidas, que vocês tiveram a respeito do livro, a respeito da leitura, a respeito do vídeo, de tudo aquilo que foi falado para nós nesse tempo. Sabemos que muitas vezes é um bombardeio de informação que nós não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, meu Deus, tanta coisa de uma vez só, mas graças a Deus a gente vai conseguir ir aí conciliando as coisas. E eu espero aqui tirar cada dúvida que foi mandada por vocês para a gente seguir em frente no nosso processo vocacional, né? Então nós vamos ler as dúvidas e vamos fazer da seguinte forma: eu leio a dúvida e faço a resolução para vocês. Eu leio a dúvida e respondo, leio a dúvida e respondo, e por aí nós vamos até o final dessa dúvida, e talvez no final eu faça uma consideração para daí a gente ir para a nossa avaliação, para a nossa prova. Peço você que preste bastante atenção, se for necessário pause, volte ao início e comece novamente, para que a gente consiga assim assimilar as coisas. Eu vou tentar ser o mais minucioso possível, vou tentar ser o mais atencioso possível a cada detalhe que vocês perguntaram, e vou pedir a vocês também que prestem bastante atenção no que for passado. Por isso eu estou aqui com o auxílio do notebook para me ler cada pergunta que foi feita por vocês. Lembrando que as respostas que serão dadas serão sempre segundo a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. O que é isso? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, que ensina o Catecismo, segundo a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada, e segundo o que dizem os santos, os estudiosos, os teólogos, os exegetas, aqueles que estudam a nossa igreja, falam sempre o que a autoridade fala, nunca o que eu penso ou o que eu acho. Porque nós estamos em um seio da Santa Igreja e nós cremos na igreja como nós professamos, né? Creio na igreja católica, nós cremos na igreja. Então, se nós cremos na igreja, nós temos que acreditar naquilo que ela traz para nós de formação. Então, essa formação que teremos será por mim, mas será o que a igreja fala, não o que eu acho. Depois vocês podem procurar os documentos da igreja, procurar onde dizem isso, e vocês vão encontrar melhor. Não terei tempo de citar tudo que fala, onde está a página, Yuri, qual parágrafo. Não vou conseguir falar de tudo isso. Qual foi o santo que disse? Não consigo falar de tudo isso, até porque senão vai ficar chato e cansativo. Amém? Eu quero também agradecer muito pela formação que tivemos. Foi uma ótima formação. Eu aprendi bastante por ela. Eu acho que foi bem mastigado aquilo que o livro ele trouxe para nós através dessa formação. E também nós aprendemos muito para a nossa vida, né? Se nós lêssemos somente o livro ali, não tivéssemos essa formação, eu digo que nós aprenderíamos 20% do que nós aprendemos. Então agradeço a Deus por essa formação que nós tivemos, agradeço por essa plataforma que nós estamos tendo de estudar juntos, de poder olharmos, parar, voltar, estudar de novo, ver o mesmo vídeo várias vezes. Eu agradeço a Deus por esse tempo, porque se não fosse esse tempo, nós não estaríamos tendo a graça de ter essas formações assim também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, e em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Senhor, me dê conhecimento para que eu possa anunciar e converter o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Então eu quero começar dizendo a vocês que tudo aqui é proposital. Nós temos o Catecismo, a Sagrada Escritura, que é aquilo que nós teremos de base. Nós temos a nossa intercessora, a Santíssima Virgem Maria. Nós temos Jesus Cristo, eis a cruz de Cristo, fugir potências inimigas. Nós temos a cruz de Cristo, que é o que nós pregamos, Cristo crucificado, loucura para os judeus. É aquilo que a gente prega. E nós temos aqui alguns de vocês também. E temos aqui o notebook, que é, graças a Deus, uma outra fonte de estudo. Vamos às respostas, tá? Não vai ser na ordem que eu recebi, mas eu vou responder uma ordem que eu criei aqui. O que é uma pregação querigmática?
Já vou responder, já vou apagar essa questão aqui. O que é uma pregação querigmática? Para quem perguntou e para aqueles outros também que não sabem. A pregação querigmática é uma pregação de primeiro anúncio, de primeiro amor. O que é isso? É falar do amor de Deus, é pregar quem é Jesus, é pregar o senhorio desse Jesus, é pregar pecado e salvação. É aquela primeira pregação. É uma pessoa que ela não teve ainda um aprofundamento da fé, que essa pessoa precisa aprender nos mínimos detalhes as coisas. E essa pessoa tendo que aprender, nós vamos ali então falar de uma forma do querigma, do primeiro anúncio. É um conhecer Jesus primeiro. Eu posso dizer que é a catequese. Aquela pessoa, aquela criancinha que não conhece, nós vamos falar para ela, olha, a Bíblia tem 73 livros, olha, Jesus ele foi, deu a vida na cruz, porque Jesus te ama. São todas essas questões de primeiro anúncio, de primeiro amor, de um primeiro contato com Jesus, de uma primeira experiência com Deus. Essa é uma pregação querigmática. É uma pregação que fala também da Virgem Maria. Quem é Nossa Senhora? É aquela que deu a luz ao verbo que se encarnou no ventre dela. Nós vamos aprender que ela intercede por nós, assim como ela intercedeu em João 2, que Jesus, ele, ao escutar a sua mãe, ainda que não era a sua hora, ele fez em um horário oportuno, porque a sua mãe havia pedido a ele, e ele transformou a água em vinho que as pessoas necessitavam. Também assim conosco, Nossa Senhora, ela intercede por nós, para aquilo que nós necessitamos. Então, uma pregação querigmática nada mais é do que uma pregação de primeiro anúncio. É a primeira experiência que a pessoa vai ter com Deus. Se eu trouxer para a vida real, o que é uma pregação querigmática? O que é uma pessoa conhecer um querigma? É como eu conhecendo alguém. O que é o querigma ao conhecer alguém? É quando eu chego, eu digo olá, prazer, meu nome é Yuri. Isso é o querigma, a pessoa conhecer quem sou eu primeiro. Depois a pessoa saber a minha idade, também é querigma, mas a pessoa começar a saber a minha qualidade, os meus defeitos, isso é uma intimidade, já não é mais querigma, já não é um primeiro anúncio. O primeiro anúncio, ela necessita saber quem sou eu, meu nome, qual a minha idade, qual a minha cidade talvez, aonde eu moro. Porém, essas razões de características, adjetivos, essas são coisas que é aprofundamento, né? Não é mais um querigma, não é mais um primeiro anúncio. Então, uma pregação querigmática é uma pregação de primeiro anúncio. Segunda pergunta que nós vamos aqui. Ter visto filmes que remetem à reencarnação, isso pode levar a uma contaminação? Olha, respondendo bem claramente, ter visto o filme sem praticar o que diz o filme, sem venerar ou adorar o que diz o filme, sem levar para a minha vida, sem proliferar esse filme, sem repetir as palavras que lá falam, isso não vai afetar de forma alguma. Mas se acontece de alguma dessas coisas com você repetir, eu vi lá no filme de reencarnação que se furar o dedo e colocar em um certo lugar, dali a partir do sangue vai tocar uma outra pessoa que vai pegar ali e vai reencarnar. Eu vi lá que a gente começa a mexer o nosso corpo e depois vem um espírito de não sei da quando, do quinto dos infernos que baixa. Não. Se essas práticas acontecem, você foi contaminado. Se não acontecem práticas do filme, aí não existe contaminação. Aí eu quero falar aqui, colocar um porém para os filmes de espiritismo e magia. Vamos dar exemplo ao Diabo do Harry Potter. É um menino que é um mago, que faz umas mágicas exorbitantes e que ele invoca demônios. A gente vê no filme, a gente começa a estudar as palavras que são faladas, Shazam, não sei da quanta, demônio, diabo, tudo isso são invocações do demônio. Então o Harry Potter leva com que as pessoas que assistem, eles começam de fato a falar a palavra, as pessoas começam a vestir diferente, começam a agir como aquele bruxo. Isso de fato acontece. A pessoa foi contaminada? Sim. Eu tenho um relato de um amigo próximo que certa vez ele foi pregar em um retiro e tinha um jovem, ele foi orar por esse jovem, o jovem começou a se manifestar e esse jovem mexeu o braço e falava palavras estranhas, até que ele começou a orar e em tanta profundidade ele foi dizer, né, com aquele jovem em um momento ali de libertação. E o jovem, na verdade, que não era mais, que era tomado pelo demônio, uma opressão, o demônio diz que estava nele e que entrou naquele jovem através de uma permissão por ele assistir Harry Potter e repetir as palavras. Então isso é uma magia diferente de reencarnação. Reencarnação se eu repetir os atos, magia entra se eu de fato assistir.
porque está repetindo aquilo na minha casa. Assim como eu posso dizer que uma casa cheia de Ave Marias é uma casa cheia de graça, como diz os santos, uma casa cheia de magia é uma casa cheia de desgraça, é a falta da graça de Deus. Então, magia leva à contaminação. Se nós escutamos magia, se nós colocamos na nossa casa magia, se eu assistir reencarnação, Yuri, eu não invoquei nada, eu não repeti algum ato, não, isso não pode levar a uma contaminação. Outra pergunta, certa vez li um livro que remetia à reencarnação. O simples fato dele estar no meu ambiente cotidiano pode ter alguma influência? É a mesma resposta. Se eu li o livro e eu fiz as práticas que o livro dizia, isso influenciou diretamente. Se eu acredito em algo que aquele livro diz, se algo abalou meu psicológico, meu afetivo, meu espiritual, se algo naquele livro interferiu em minha vida, eu estou contaminado. Se algo naquele livro não interfere, foi somente um livro que eu li por acaso, depois eu descobri que a encarnação sai fora para lá. Isso não interfere em nada na nossa vida, nada, nada, nada. Diferente, mais uma vez, dos livros de magia. Pensem comigo, se eu pego o catecismo da Igreja Católica e leio a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Se eu leio as palavras de vida eterna, que é as Sagradas Escrituras, na minha casa está havendo uma graça de Deus, porque a própria palavra de Deus está sendo proliferada na minha casa. Na minha vida acontecerá uma graça de Deus. A própria boa notícia, a boa nova, está sendo falada e pregada primeiro ao meu coração. Se eu leio as palavras do Harry Potter, de outros demônios, do Naruto e de outros desenhos que na maioria das vezes acontece isso, Yu-Gi-Oh! E por aí vai, se nós lemos essas palavras na nossa casa, houve uma contaminação de fato. Magia diferente de reencarnação. Respondida a pergunta, se pode ter influência o simples fato de estar no ambiente cotidiano, não. Até porque nós muitas vezes caminhamos na sociedade no meio de várias pessoas que são espíritas, pessoas que são candomblé, pessoas que são da Umbanda, e isso não interfere diretamente por nós passarmos ao lado dessas pessoas. Continuando a questão da reencarnação, a pergunta é a seguinte: qual a diferença da ressurreição para a reencarnação? Eu escrevi aqui uma resposta, eu vou ler essa resposta e depois eu detalho um pouco mais. A reencarnação acredita em outras vidas e que em cada uma você luta para ser melhor. A ressurreição acredita no espiritual, que encontra com a glória eterna e não volta a ter corpo. Se eu crer na reencarnação, eu excluo todo o mistério de Cristo. O que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Que Jesus Cristo, na sexta-feira, como nós, sexta-feira da Paixão está próxima, na sexta-feira, Jesus Cristo, ele foi crucificado, houve a morte de cruz, e no domingo Jesus ele ressuscitou. E nós aprendemos na Sagrada Escritura que ele ressuscita em corpo glorioso. O que acontece com o corpo glorioso? Ele atravessa paredes. Jesus entra em uma reunião que está acontecendo dos discípulos sem bater na porta, sem ninguém abrir para ele, ele passa pela porta. E quando Jesus ele entra, ele sopra sobre as pessoas, ele fala: a paz esteja convosco, e tudo remete àquela imagem resplandecente de Cristo. Cristo ressuscitado. O que é para nós a ressurreição? São aqueles que têm a graça de estar com o nosso Senhor na glória eterna. Por isso a Igreja Católica nos ensina pelo Catecismo que no céu não existe corpo físico. Não estarei eu e Yuri em corpo físico no céu. O meu corpo ele vai ser enterrado e eu ressuscitarei a minha alma junto com Jesus Cristo e terei um corpo glorioso, que não é um corpo que eu vou tocar, que eu vou passar maquiagem, que eu vou ser feio, que eu vou ser bonito. Não é nada disso. A minha ressurreição dará por algo espiritual que eu vou viver eternamente, pois todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então a ressurreição é algo espiritual. Já a reencarnação, que é o que os espíritas dizem, o que é a reencarnação? Vamos supor que hoje a pessoa morre. Pro espírita a pessoa morreu hoje, e ao passar de um ano, ou um mês, ou um dia, essa mesma pessoa que morreu, ela voltará no corpo de alguém, ou nascendo em uma pessoa,
9 meses vai durar novamente, e depois essa pessoa vai crescer, e quando essa pessoa começar a crescer, ela vai começar a não cometer os erros que ela cometeu na outra vida. Já ouviu alguém falar, ou talvez você já falou assim, será que eu estou pagando algo que eu fiz na outra vida? Isso é mais do que errado. Nós, a Igreja Católica, acreditamos na ressurreição, não na reencarnação. A reencarnação é que a pessoa nasce, morre, nasce de novo, morre, cai em outro corpo, morre, cai em outro corpo, morre. Isso exclui de qualquer forma o mistério de Cristo. Por que Cristo viria, morreria de cruz e Cristo viria depois, se é para consertar os erros? Se Jesus Cristo, sendo 100% homem, 100% Deus, não tem erro, não tem pecado, não tem mácula, não tem mancha, por que Jesus vai reencarnar, vai voltar de novo, vai ir de novo, você não tem erro? Se a reencarnação é para corrigir os erros. E aí eu me pergunto a reencarnação, se é para ir voltar, ir voltar, ir voltar, ir voltar. E quando a pessoa não tiver mais erro, para onde ela vai? Vai continuar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então nós não acreditamos, nós acreditamos, como diz a Igreja Católica, temos somente uma vida. A palavra de Deus nos fala, temos somente uma vida, um só juízo. Nós temos essa vida que seremos julgados ao final dela e ressurgiremos. Nossa ressurreição será com Cristo na glória, e aqueles que infelizmente perecerem, que não crerem no nosso Senhor, não confessaram seus pecados, não adotaram Jesus como o único Senhor e Salvador, não veneraram a Santíssima Virgem Maria, esses estarão no final, se julgados por Deus, na condenação eterna. Então a diferença entre ressurreição e reencarnação é essa. Respondida a pergunta, qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Uma outra pergunta. Por que a igreja protestante é comparada com uma seita espírita? Sendo que eles também adoram um único Deus, que é o mesmo que o nosso, eles só não adoram as imagens, por achar que não se deve ajoelhar em frente a elas. Eu sei, hoje entendo que elas servem para interceder por Cristo, e etc. Mas é uma dúvida e quero mais detalhes. Primeira pergunta, por que a igreja protestante ela é comparada a uma seita espírita? Sendo que eles também adoram um único Deus, que é o mesmo que o nosso. Olha, existe uma questão bem profunda na questão do protestantismo. Nós não sabemos muito, eu digo em âmbito de quem está assistindo a formação, e eu também não sei muito, e não estudamos muito sobre a formação dos nossos, posso dizer, primos distantes. Não posso dizer irmãos. Primeiro, eu quero quebrar essa situação que eles adoram o mesmo Deus. Aonde está a quebra do adoram o mesmo Deus? Eu, Yuri, católico apostólico romano, creio que na quinta-feira santa, Jesus Cristo ele ergueu o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Eu creio. Você crê? Se você crê como eu, que Jesus Cristo, ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. A Santíssima Eucaristia é o próprio Cristo. E nós adoramos nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Adoramos com todo o nosso coração, toda a nossa piedade, toda a nossa força, todas as nossas orações. Nós adoramos de fato o nosso Senhor com a nossa razão, com a nossa fé, com a nossa mentalidade. Se nós cremos na Santíssima Eucaristia e adoramos o Senhor, e os protestantes, eles não creem, não adoram, eu não posso dizer que ele adora o mesmo Deus que eu. Eu não posso dizer, em nenhum momento, que o irmão protestante, que eu não gosto de usar esse termo, infelizmente, o protestante, ele adora o mesmo Deus que eu, se ele não adora o nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Então aqui eu já quebro que ele adora o mesmo Deus. Já é porém muito grande duvidar da Santíssima Eucaristia, que é um tesouro que nós temos na nossa igreja. Por que a igreja protestante ela é comparada a uma seita espírita? Aqui eu quero dar uma explicação bem breve. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada na cruz, quando foi aberto o lado do nosso Senhor, e daí depois foi instituída por homens. Os homens começaram então a fazer aquilo que era o propósito de Deus. Deus começou a inspirar, Jesus começou a soprar o que deveria ser feito. E chegamos então a mais ou menos no século XIV. Quando chegamos a mais ou menos no século XIV, surgiu um homem chamado Martim Lutero. E quando surgiu esse homem chamado Martim Lutero então, ele está em uma chuva, e está chovendo muito forte, isso é verídico, está chovendo muito forte, e quando Martim Lutero está nessa chuva muito forte,
Martinho Lutero fala o seguinte: Martinho Lutero, que é de uma família extremamente católica tradicional, Martinho Lutero ele está em uma chuva e ele diz assim: Deus, estão caindo vários raios. Se não cair um raio em cima de mim, eu vou virar sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui está um grande erro. Se eu defino a minha vocação por sorte, ou se eu jogo em sorte, se eu acredito no Deus em sorte, em loteria, eu já estou pecando contra o mandamento. Primeiro, não amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a loteria sobre todas as coisas. Segundo, eu estou tomando o santo nome de Deus em vão. É aquilo que Satanás falou: salta daí e pede o seu Deus para que faça você não cair e te dê asas. Não tentarás o Senhor teu Deus. Primeiro, Lutero fez isso. Ele tentou a Deus. A vocação sacerdotal foi definida por aí. Tá, o raio não caiu na cabeça de Lutero, infelizmente. Não caiu o raio na cabeça dele. Seguimos então a história de Lutero. Lutero, ele entra para ser padre. Lutero ainda começa a estudar no seminário. Naquela época não era como hoje, que estuda-se a filosofia, a teologia, e tem toda essa questão para a ordenação sacerdotal. Lutero então vai para a ordenação sacerdotal, e quando Lutero vai para a ordenação sacerdotal, diz então a história dele que ele fez 2 anos de estudo. Pense comigo, Lutero estudou 2 anos. Com esses 2 anos de estudo, então, Lutero começa a olhar para a igreja e começa a apontar defeito. É aquela situação da igreja self-service. O catecismo eu não aceito, então não entra para a minha igreja. A Virgem Maria eu não aceito porque é uma imagem, então não entra para a minha igreja. Jesus crucificado não aceito porque Jesus já ressuscitou, então não entra para a minha igreja. Essa Bíblia tem 73 livros, não aceito, só aceito 67. Não quero, não entra para a minha igreja. E Lutero começou a fazer self-service. Aqui tem arroz, eu quero. Aqui tem feijão, eu não quero. Aqui tem frango, eu quero. Tem carne de boi, eu não quero. A carne está mal passada, eu quero. E ele começou a pegar aquilo que era agradável. Lutero então juntou tudo aquilo que ele achava agradável, e ali surgiu então a reforma protestante. O que é? Lutero protestou contra a igreja porque ele não queria aquilo não era do agrado de Lutero, e ele fundou a sua igreja, a igreja protestante. O que eu entendo disso? O senhor Allan Kardec olhou para a igreja de Cristo, não aceitou a ressurreição, não aceitou o culto ao Espírito Santo de Deus, o único Deus em pessoas 3, não aceitou a experiência com o Espírito Santo, não aceitou o batismo do Espírito Santo. Então, Allan Kardec juntou algumas coisas que ele achava agradável, outras coisas ele largou para lá, outras coisas ele mudou, tipo a ressurreição, mudou para a reencarnação. E depois que Allan Kardec ele fez toda essa ideia, ele fundou os espíritas. Aqui eu entendo que da mesma forma que Lutero ele juntou o que era agradável, fundou o protestantismo, Allan Kardec juntou o que era agradável, fundou os espíritas. Aí eu me pergunto, será que a igreja que estava há 1517 anos de estudo, de profunda oração, de instituição de Cristo, está certa, ou um homem que estudou 2 anos está certo? Me intriga muito, eu e Yuri, estar caminhando, vamos supor, toda a minha vida, 25 anos na igreja, que não é, mas dando um exemplo, 25 anos na igreja, querer saber mais do que uma igreja que tem 2020 anos. Me intriga muito um jovenzinho de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, acabar de entrar na igreja, ter 3, 4 anos de estudo na igreja, saber mais do que uma igreja que tem 2020 anos. Vamos pegar então na instituição, as pessoas falam muito de Constantino, vou pegar dos anos 300, vou tirar 300 anos na igreja para Lutero. Me intriga um homem que estudou 2 anos, que caminhava no seio católico, tudo bem, vamos colocar que ele tinha 30 anos, me intriga muito um homem que tinha 30 anos de estudo, saber mais do que uma igreja que tinha mais de 1000 anos. Então, se ele criou o que ele achava agradável, ele fundou uma seita, da mesma forma que os espíritas fundaram uma seita. Aí, por que nós levamos como uma seita que nos faz mal? O Catecismo da Igreja Católica fala para nós que fora da Igreja Católica não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. O que precisamos para a salvação? A Eucaristia. Aonde temos a Eucaristia? Na Igreja Católica. Precisamos da Virgem Maria. Aonde temos a Virgem Maria? Na Igreja Católica. Precisamos do catecismo, dos sacramentos. Aonde temos sacramentos? Na Igreja Católica.
precisamos da confissão, aonde temos na Igreja Católica, precisamos da Sagrada Escritura, aonde nós temos na Igreja Católica. Yuri, mas os protestantes também têm a Sagrada Escritura. Não, eles têm parte da Sagrada Escritura, que partiu do seio católico. Então, por isso nós levamos como uma seita, que infelizmente é, porque juntaram o que era agradável e criou-se aquilo. É como se eu entrasse numa empresa e eu olhasse para aquela empresa e falasse: isso me agrada, isso me agrada, isso me agrada, isso não, isso não, isso não, isso não. Então eu vou tirar tudo que não me agrada e agora eu vou fundar a minha própria empresa. É assim que aconteceu. Mas nós sabemos que com a igreja não é assim. Nós sabemos a história de um homem chamado Napoleão Bonaparte, que Napoleão foi perguntado por que ele não fundava uma igreja e ele falou: para fundar uma igreja existem duas condições. A primeira coisa, eu não posso, e a segunda coisa, eu não quero. A primeira coisa eu não quero, a segunda coisa eu não posso, perdão. E a primeira coisa que Napoleão disse era morrer na cruz. A segunda coisa que ele não podia era ressuscitar. Então, para se fundar uma igreja, precisa morrer na cruz e ressuscitar. Então, eu olho para o protestantismo e me pergunto se Lutero morreu na cruz ou se ele ressuscitou. Talvez um final de cruz para Lutero faria ele converter. Então, nós entendemos que é uma seita por isso. Esse é o motivo que a igreja protestante é trazida para nós como seita.